Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Os valentões da escola nunca imaginariam que esse garoto tinha um mestre secreto de Kung Fu. Na Roosevelt High School, aninhada em uma pacata cidade texana, os dias passavam com uma regularidade quase soporífera. Os corredores, ladeados por armários de metal e posteres desbotados, ecoavam risos, conversas, o som de fones de ouvido e torcidas esportivas, em suma, a rotina normal da vida adolescente. Mas por baixo dessa superfície tranquila, rachaduras invisíveis se abriam na vida de alguns alunos. Silêncios pesados, olhares desconfiados, feridas abertas. Porque em toda a escola, por mais silenciosa que seja, há sombras que ninguém percebe. Dramas que se desenrolam longe dos holofotes. E Noah Wallace foi um desses dramas mudos. Ele chegará no meio do ano sem alarde, acompanhado da mãe, Emily Wallace, uma mulher doce e modesta. Exausta pelas noites passadas no hospital e dias lidando com as contas. Eles partiram de Chicago às pressas, deixando para trás um passado que ninguém ali conhecia. Um pai ausente, anos de solidão e um acontecimento, sobre o qual Emily nunca falava, que os forçara a partir. Noah, por outro lado, não era de chamar atenção. Magro, quase frágil, ele frequentemente usava as mesmas roupas, um moletom grande, jeans desbotado, tênis surrados. Seu olhar era desconfiado, o cabelo frequentemente na frente dos olhos, como uma cortina entre ele e o mundo. Ele sempre se sentava na última fileira, perto da janela, muitas vezes olhando para fora como se estivesse procurando outro lugar para estar. E foi justamente isso que atraiu os predadores. Jared Price, capitão do time de futebol americano, já havia pressentido uma presa fácil desde a primeira semana. Filho de um homem influente na cidade, Jared tinha a confiança de quem sabe que jamais será punido. Musculoso, carismático, sorridente diante dos adultos, mas cruel assim que estes lhe viravam as costas, ele reinava sobre Roosevelt como um pequeno rei de recreio. Com sua gangue Dylan, Travis e Brett, ele fez de Noah seu alvo principal. Não porque Noah tivesse feito alguma coisa. Precisamente porque ele não fez nada. Ele não reagiu. Ele não se defendeu. Ele aceitou. A cada dia, os ataques assumiam uma nova forma. Uma briga na escada. Uma toalha encharcada enrolada na nuca no vestiário. Uma garrafa d'água derramada na mochila. Insultos sussurrados em seu ouvido durante a aula. Talvez o pior tenha sido no refeitório, quando Jared esperou Noah se sentar sozinho antes de se aproximar por trás dele e derrubar sua bandeja com um sorriso irônico. E ops! Espero que você tenha guardado algum espaço para a vergonha. Os outros alunos, testemunhas passivas, desviaram o olhar. Alguns riram para não se tornarem os próximos alvos. Outros olharam para baixo, consumidos pela culpa. Até os professores pareciam impotentes. Jared era o queridinho do treinador Williams, e o diretor Carson nunca ousou confrontá-lo, temendo a retaliação do pai. E todas as vezes, Noah permaneceu em silêncio. Ele se abaixou, pegou suas coisas, limpou o chão e saiu da sala sem dizer uma palavra. Alguns alunos sussurravam que ele devia ser masoquista. Outros o chamavam de fraco, covarde, fantasma. Mas a verdade era bem diferente. Pois Noah não era fraco. Ele estava esperando. Ele carregava um peso que ninguém podia ver, um segredo que guardava com zelo. Uma promessa feita há muito tempo. Uma dor ancestral que ele se recusava a deixar se transformar em ódio. Cada golpe recebido, cada insulto engolido, cada humilhação vivenciada. Era uma disciplina. Um teste. Uma maestria. Porque ninguém em Roosevelt sabia que Noah Wallace, o garoto sem voz, tinha um mestre secreto de Kung Fu. E que esse mestre não só o ensinou a se defender, mas a se conter, a se dominar e a escolher o momento certo. E esse momento estava se aproximando. Ninguém sabia que todas as noites, depois de fazer o dever de casa, depois que os pratos eram enxaguados e guardados na pia, depois que sua mãe, Emily, dormia em seu quarto após um longo plantão noturno no hospital, Noah vestia seu moletom preto, colocava as luvas na bolsa e saía pela porta dos fundos. Pedalou pelas silenciosas ruas suburbanas, passando por bairros sonolentos, atravessando uma velha ponte de metal sob uma linha férrea, até chegar a um terreno baldio esquecido. Em meio à grama alta e aos destroços enferrujados de carros, erguia-se um prédio de madeira e zinco com janelas empoeiradas e um telhado instável, o dojo do mestre Nakamura. De fora parecia um galpão abandonado. Sem placas. Sem luzes. Apenas uma porta de correr e uma lanterna vermelha pendurada num prego, tremulando ao vento. Mas por dentro, era outro mundo. Tatames gastos mas limpos cobriam o chão.
Armas antigas cuidadosamente dispostas decoravam as paredes. Nunchakus, bastões, espadas de madeira. No fundo da sala, uma caligrafia emoldurada exibia o ideograma, tolerar de resistência. E ali, neste oásis esquecido pelo mundo, vivia um homem que ninguém imaginaria que existisse. Mestre Kenji Nakamura, um velho de costas retas, barba aparada como a de um samurai e olhos tão escuros quanto o mar no inverno. Noa o encontrara por acaso numa noite de outono, enquanto vagava, fugindo de mais uma humilhação na escola. Ele vira uma figura caída na grama perto do dojo. Era um velho ferido, obviamente caído, com o tornozelo inchado. Noa o ajudara a se levantar. Quis pedir ajuda, mas o homem se recusará terminantemente. Sem médicos. Eu me viro. No dia seguinte, Noé voltou com uma lata de sopa quente e bandagens. E novamente no dia seguinte, com arroz e chá. Durante dias ele voltou. Não havia pedido nada em troca. Ele veio. Ele ouviu. Ele observou. E Kenji finalmente fala. O homem não era qualquer um. Era uma vez no Japão Kenji Nakamura, uma lenda viva do Kung Fu tradicional, um lutador excepcional que viajou o mundo representando sua escola. Mas um dia, durante um torneio clandestino na Tailândia, um oponente se feriu gravemente. Kenji, embora não fosse diretamente responsável, suportou essa tragédia como uma maldição. Ele abandonou os holofotes, os troféus, os discípulos e se exilou. A verdadeira força, disse ele, não se mostra. Ela protege. Ela se mantém em silêncio. Intrigado pela calma e lealdade do jovem Noah, Kenji decidiu quebrar seu voto de solidão. Mas sob uma condição estrita. Você nunca usará isso para vingança. Nunca para alimentar sua raiva. Mas apenas para defender aqueles que não podem. E assim começou um ensinamento único, quase sagrado. Todas as noites, Noah trocava sua rotina cinzenta pela luz fraca do dojo. Ele treinava ali por horas. Não para lutar, mas para se conhecer. Para aprender a ouvir o próprio corpo. Controlar a respiração. Ler as intenções nos olhos da outra pessoa. Antecipar um movimento antes mesmo que ele comece. Kenji era exigente. Não deixava nada passar. Postura ruim, mente inquieta, respiração acelerada, tudo era corrigido. Mas nunca com raiva. Sempre com rigor gentil. Noé suou, caiu e às vezes sangrou. Mas nunca reclamou. Com o passar dos meses, seu corpo mudou. Mais flexível. Mais forte. Mais rápido. Mas o mais importante, sua mente evoluiu. Ele não era mais o garoto quebrado empurrado pelos corredores. Estava se tornando uma rocha silenciosa, uma montanha calma. Aprenderá que a verdadeira coragem não estava no soco, mas na contenção, no controle. Às vezes, ele conversava com Kenji sobre seus dias no ensino médio, os valentões, as humilhações. Kenji ouvia de olhos fechados. E uma noite, ele simplesmente lhe disse: a água corrente parece fraca, mas ela penetra na pedra. Seja a água, Noé, não a pedra. 2 anos se passaram assim. 2 anos nas sombras. 2 anos de transformação silenciosa. E enquanto o mundo continuava a zombar de Noah Wallace, sem saber quem ele era, ele se tornou outra pessoa. Alguém formidável. Alguém que é justo. Alguém pronto. Aquela sexta-feira já tinha sido um longo dia para Noah. Uma semana inteira de dever de casa atrasado, uma gripe mal curada, noites curtas demais por causa dos turnos prolongados da mãe e o silêncio pesado da solidão. O outono estava chegando. Folhas mortas cobriam as calçadas, e o vento trazia uma umidade fria, quase agressiva. Durante o intervalo do almoço, enquanto caminhava pelo corredor principal do prédio norte, Noah viu uma aluna do 1º ano, Ailey Grant, com os braços cheios de livros. Tropeçar e derrubar tudo. Ela pareceu envergonhada, corando sob os olhares zombeteiros. Noah imediatamente se agachou ao lado dela para ajudá-la, gentilmente e em silêncio. Mas esse gesto simples e humano foi percebido de forma diferente por aqueles que buscavam a menor desculpa para menosprezá-lo. Jared Price, ladeado por suas 2 sombras Travis e Brett, caminhava pelo corredor quando viu Noah curvado. E algo dentro dele, uma mistura tóxica de tédio, orgulho e desprezo, foi despertado. Ele apressou o passo e, sem aviso, empurrou Noah violentamente contra os armários. Clangar. O estrondo metálico ecoou pelo corredor. Ailey recuou, assustada. Você não entende que não pertence a este lugar, Wallace? Jared disse em voz alta e irônica, aproximando-se, com o rosto a centímetros do de Noah. O silêncio de Noah o irritava. Aquele olhar abatido, aquela falta de reação. Era como o espelho que ele não suportava. Ele queria ver o medo. Queria desencadear uma reação. Então ele deu um puxão forte na mochila de Noah,
e ela caiu pesadamente no chão. Seu conteúdo, cadernos, canetas, um velho livro de filosofia, espalhando-se pelo chão. Mas desta vez alguém estava observando. Olivia Mercer, veterana do clube de jornalismo, estava do outro lado do corredor. Ela não gostava de Jared. Ela não gostava de valentões. E sabia que esse tipo de atitude costumava ser varrida para debaixo do tapete. Então, sem dizer uma palavra, ela pegou o celular e apertou salvar. Noah, ainda no chão, recolheu suas coisas lentamente. Nem olhou para Jared. Não disse uma palavra. Apenas aquela calma. Aquela resignação. Um silêncio tão estranho, que deixava os outros desconfortáveis. Algumas horas depois, o vídeo foi postado na conta do Instagram do jornal da escola. Em poucos minutos, as visualizações se multiplicaram. Os comentários também. Ele está muito fraco para responder. Pobre rapaz. Que covarde. Ele de novo? Ele gosta de ser maltratado ou quê? E então, a hashtag Wallace The Victim apareceu. Noah o encontrou na tela, sentado sozinho em seu quarto. As luzes estavam apagadas. Seu coração pesava. Ele assistiu ao vídeo uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Não para reviver a humilhação, mas para analisar, para observar. Gestos de Jared. Posição das mãos. Postura. Ângulos de ataque. Então ele fechou os olhos. E ele ouviu as palavras do mestre Kenji novamente como um eco em sua mente. E chegará a hora. Não para você, mas para outra pessoa. E então você terá que escolher. O que você faz por si mesmo morre com você. O que você faz pelos outros se torna imortal. Noah se levantou, lentamente. Respirou fundo e curvou-se diante do vazio do quarto, como aprenderá no dojo. Ele não sentia raiva nem ódio. Apenas uma estranha clareza. Algo estava se aproximando. E desta vez ele estaria pronto. O torneio esportivo anual da Roosevelt High School era um dos poucos eventos que reunia todos os alunos em espírito de união, ou pelo menos parecia. As arquibancadas estavam lotadas, aplausos ecoavam pelo ginásio e o cheiro de suor, pipoca e refrigerante pairava no ar. Noah, como sempre, não estava em campo. Não vestia camisa. Não fazia parte de nenhum time. Mas estava lá em silêncio, observando. Aplaudia os demais, permanecendo em um canto discreto da arquibancada, com as mãos nos bolsos e o olhar atento. Naquele dia, contra todas as probabilidades, os juniores conseguiram derrotar os veteranos em uma partida de futebol de salão. O gol da vitória foi marcado por Toby Carter, um calouro quieto, gordinho e asmático, apaixonado por astronomia. Esse gol, marcado quase por acaso, enfureceu os membros da equipe sênior. E especialmente Jared, cuja raiva por ter sido humilhado publicamente era palpável. Durante o intervalo, enquanto a multidão ainda vibrava de entusiasmo com a façanha de Toby, Noah viu algo familiar. Uma cena que ele conhecia muito bem. No fundo do ginásio, perto dos vestiários, Jared e 2 de seus amigos, Travis e Brett, encurralaram Toby contra uma parede, longe da vista oficial. Jared o segurava pelo colarinho, com o rosto vermelho de raiva, a respiração ofegante. Você se acha um herói agora? Hein? Acha que tem o direito de nos humilhar, seu camarão? Toby tentou se esforçar, mas sua respiração estava ficando cada vez mais ofegante. Ele vasculhou os bolsos em pânico, procurando seu inalador. Jared o empurrou violentamente contra a parede. E Noah se levantou. Ele sentiu o coração bater mais rápido. Mas não havia medo nem hesitação. Apenas uma fria certeza. Este era aquele sobre o qual o mestre Kenji lhe havia falado. Ele se aproximou lentamente, passando pelos alunos que se aglomeravam em um círculo curioso e silencioso ao redor do palco. Alguns já estavam com os celulares na mão, prontos para filmar. Noah abriu caminho no meio da multidão. Ele não gritou. Ele não correu. Ele ficou ali parado, a 2 metros de Jared, ereto como uma flecha. E ele disse calmamente: "Deixe-o ir." O murmúrio percorreu a multidão. Noah estava falando. E sua voz não era fraca nem trêmula. Era calma, ameaçadora em sua serenidade. Jared se virou surpreso. Ele congelou por um momento. Então seu sorriso habitual reapareceu. Você finalmente decidiu falar, Bambi? Você quer tomar o lugar dele, é isso? Noah não se moveu. Ele levantou as mãos lentamente, com as palmas abertas. Eu não quero brigar. Só quero que você vá embora. Jared caiu na gargalhada. Que bom. Você acha que é um super-herói agora? Ele soltou Toby, que caiu no chão, procurando desesperadamente pelo inalador. Então Jared deu um passo em direção a Noah, e ergueu o punho. O que aconteceu em seguida foi tão rápido, tão fluido, tão preciso, que até as câmeras dos celulares tiveram que reproduzir a cena em câmera lenta para entendê-la.
Noah moveu o pé esquerdo, liberando o soco de Jared, e seu punho encontrou o ar. Então, com um giro, agarrou o braço dele, girou-o com uma chave de braço impecável e jogou Jared no chão com uma facilidade quase chocante. Sem gritos. Sem ferimentos. Apenas uma queda limpa, organizada e humilhante. Houve silêncio. A multidão, inicialmente chocada, permaneceu paralisada. Travis e Brett recuaram, com os olhos arregalados. Toby, no chão ofegante, foi pego por Olivia, que lhe entregou seu inalador. Noah se agachou e estendeu a mão para Jared, que o olhou com ódio misturado com incompreensão e medo. E força, disse Noah com uma voz suave, mas firme, não é bater forte. É saber quando não bater. Então ele se endireitou, curvou-se levemente como no dojo e foi embora, deixando Jared atordoado no chão. O vídeo viralizou nas redes sociais em poucas horas. Primeiro compartilhado nos grupos privados dos alunos, depois retransmitido por contas locais, em seguida, por páginas nacionais especializadas em histórias inspiradoras. Vimos a calma de Noah, a precisão de seus movimentos, seu controle absoluto. A montagem não mostrou nenhuma luta. Ele estava dando uma lição. A hashtag #NoahDQFish explodiu. Adolescentes do mundo inteiro comentaram. Esse cara é um monge Shaolin moderno. Ele me ensinou mais em 1 minuto do que em 1 ano de terapia. Ele é o que você chama de um homem de verdade. Mas nem todos acreditaram que a cena fosse autêntica. Alguns a viam como uma armação, uma trama de vingança encenada. Outros acusaram a escola de esconder uma arma viva. No ensino médio a reação foi imediata e mista. Alguns alunos, antes sem palavras diante das ações de Jared, vieram agradecer a Noah, às vezes em silêncio, às vezes em lágrimas. Ailey entregou a ele um pequeno cartão com estas palavras. Graças a você, não tenho mais medo de andar pelos corredores. Toby, por sua vez, nunca o abandonava. Seguia-o por toda parte, não por admiração, mas por sincera gratidão. Um laço fraternal havia se desenvolvido entre eles, sem que fosse necessário nomeá-lo. O diretor, Sr. Raymond Carver, um homem rígido e muitas vezes distante, chamou Noah ao seu escritório. Ele a encarou por um longo tempo, com os dedos cruzados sobre a mesa de madeira escura. E já viu o vídeo, várias vezes. Alguns querem que eu tome medidas disciplinares. Outros querem te dar uma medalha. Noah olhou para baixo. Não quero nenhum dos dois, senhor. Você recebeu treinamento especial, não é? Noah hesitou, depois apenas assentiu. Sim, mas não é uma arma. É um caminho. Carver franziu a testa e estranhamente abriu um sorriso. Você é diferente, Wallace. Talvez você seja exatamente o que esta escola precisava. Algumas semanas depois, a escola anunciou a abertura de um clube de artes marciais com o apoio do distrito. Não um clube da luta. Um espaço de disciplina, respeito e desenvolvimento pessoal. Noah recusou-se a ser o capitão. Ele não gostava de estar no centro. Não precisava. Deixou que outro aluno mais experiente assumisse o papel oficial. Mas muito rapidamente foi ele que os mais tímidos passaram a ver, silenciosamente em busca de conselhos, uma postura, um padrão de respiração, uma maneira de se posicionar diante do medo. No dojo ele se tornou um guia invisível, uma rocha silenciosa. Até os antigos algozes começaram a chegar. Não todos, mas alguns. Travis ficou parado na porta um dia, em silêncio, e Noah, sem dizer uma palavra, o fez entrar. Certa noite no antigo dojo de madeira do mestre Kenji Nakamura, o sol estava se pondo no horizonte, lançando faixas douradas através das rachaduras na parede. Noé guardou o equipamento em silêncio. Recolocou um saco de areia gasto, ajustou uma corda e varreu a poeira. Kenji, sentado de pernas cruzadas em um canto, observava-o com seus calmos e velhos olhos de tigre. Então, com uma voz lenta e profunda, ele disse: Você poderia tê-lo humilhado. Mas não o fez. Noah parou por um momento, com as mãos apoiadas na bolsa, e então respondeu calmamente. Você me ensinou que o verdadeiro poder não grita. Não precisa ser visto. Ele age, e depois desaparece. Um silêncio respeitoso se fez. Kenji assentiu lentamente com as pálpebras semicerradas. É isso aí, Noah. É isso aí. Algo que até os grandes mestres às vezes levam a vida inteira para aprender. Noé curvou-se diante dele em sinal de respeito. Então, sem dizer uma palavra, ele retomou sua posição em frente ao espelho do dojo. Posicionou-se, fechou os olhos e iniciou uma sequência lenta, fluida e precisa. Cada movimento era uma prece. Cada respiração uma oferenda. À luz do sol que caía, seus gestos eram os de um guerreiro invisível, um guardião silencioso. Ele não estava mais tentando provar nada. Ele era.